sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. Um programa que fala de oportunidades de negócio e de empreendedorismo. A gente aborda aqui o mundo do franchise sobre vários ângulos. Aqui você pode ter oportunidades de negócio, você pode conhecer um pouco mais sobre cada segmento e decidir qual o melhor para você optar para ter o seu negócio próprio. Você sabe que franquia hoje é a forma mais segura de investir para ter um primeiro negócio. Basta ver as estatísticas do Sebrae e as estatísticas da ABF de franchise que você vai perceber que franquia é um investimento muito mais seguro e concreto aí para a realização dos seus sonhos. E hoje nós temos um convidado mega especial, alguém que é especialista na área de idiomas. Eu tenho o prazer de receber aqui ao meu lado o Bruno Caravati. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, você? Tudo bem. Pessoal, para você conhecer um pouquinho mais o Bruno, quer dizer, ele tem uma história extraordinária. Eu vou falar só um pouquinho e vou deixar para o Bruno falar um pouquinho mais. O Bruno, hoje é o CEO e vice-presidente do Grupo Fisk, né? Um pouquinho da história do Bruno, ele está na empresa desde 1966. Ele iniciou como professor de inglês no grupo, ocupou o cargo de diretor da unidade de Santo Amaro de 1970 a 80. Em 1980 ele assumiu o cargo de diretor pedagógico e várias outras funções executivas até estar à frente aí do grupo, não é? Então o Bruno ele vai contar um pouquinho mais para nós da história dele, da história do grupo, que acredito que é um grupo pioneiro no ensino de idiomas aqui no país, né? Bruno, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra poder entrevistá-lo, um grande aprendizado. Muito obrigado. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, quer dizer, a tua história. Você entrou no grupo como professor em 1966, estava da ditadura militar ainda, não é isso? Exatamente. 2 anos depois comecei a trabalhar como professor. Durante 4 anos eu somente dei aulas em escolas da Fisk na época e dei muita aula em firmas. Era muito comum naquela época você dar o que a gente chamava de outside classes. E eu dei aula em muitas companhias, até que em 1970 Mr. Fisk me convidou para assumir a direção da nossa escola no bairro de Santo Amaro. Eu fui para Santo Amaro em 1970, aonde fiquei até 1980 como diretor da unidade de Santo Amaro. No fim de 79, começo de 80, ele me convidou para ir para a Matriz, para trabalhar no departamento pedagógico da escola Fisk naquela época. Eu fui para a Matriz, fiquei de 83, 84 como diretor pedagógico da empresa. Foi um ano que a gente cresceu demais. Esses anos todos foram sempre anos de grande crescimento. E chegou um momento que eu tinha que dividir. Não dava mais só para o departamento pedagógico tomar conta do material didático e também das nossas escolas. Naquela época a gente devia ter já 15, 16 escolas próprias aqui em São Paulo. Então eu resolvi dividir o departamento pedagógico e criar o departamento de cursos. O departamento pedagógico, a fábrica da empresa, onde você fazia todo o seu material didático, e o departamento de cursos, que cuidava especificamente das escolas, dos professores, das secretárias, enfim, tudo que envolvia o operacional da escola. Estive nesse projeto até fins dos anos, até 89, 90, quando fui convidado pelo Mr. Fisk para assumir a parte administrativa da nossa empresa. Assumi provavelmente final de 90, começo de 91. Em 92, com o advento da Fundação Fisk, fui convidado pelo Mr. Fisk para assumir o cargo de vice-presidente da Fundação, e até hoje estou nessa luta aí, que é muito boa e muito gratificante, felizmente. Parabéns, que a tua trajetória serve de inspiração não só para mim, como estou aqui como apresentador, como para
milhares de pessoas que nos assistem veem que é possível realmente, não é? É possível. É só você ter muita força de vontade, ser transparente, ter honestidade de propósito e suar muito, não é? Todos nós podemos alcançar um lugar melhor se nós nos esforçarmos para que isso aconteça. Mas precisa de muita luta, muita perseverança, precisa suar mesmo, porque senão você não chega a lugar nenhum. Agora, Bruno, uma coisa curiosa, a história do franchise no Brasil, acho que se confunde até com a história da FISC, né, que é uma pioneira, eu acredito no ensino de idiomas no Brasil, não é isso? É uma delas, e eu diria para você o seguinte, sem que a gente soubesse, porque eu não sei se você sabe, franchising no Brasil é uma coisa muito nova. Começou mesmo no começo dos anos 90. Aqui no Brasil, a partir de 95 pegou legal, antes não tinha. Lá atrás, 1968 para 69, sem que o Mr. Fisk soubesse o que estava fazendo, ele começou a abrir o leque. Não é? Ele começou a ter pedidos de pessoas que gostariam de usar o método que ele escreveu. Um visionário para a época. Absolutamente, absolutamente. Veja, nós estamos falando de 50 e tantos anos atrás, não é? Então, interessante que naquela época, como não existia franquia, franchising, a gente começou a chamar, o Mr. Fisk começou a chamar de método autorizado. Ele deixava que as pessoas usassem o método dele e conseguissem subir na vida também. Não existia royalty, não existia nada disso que hoje permeia esse mercado, né? Era como se fazia as coisas naquela época. Era olhando para você, vamos fazer um negócio e seguimos. Então a gente foi, among other things, nós fomos pioneiros em franquia no Brasil. Quando franquia chegou em 95, a gente já estava, nós tínhamos mais de 500 escolas. Já tinha uma experiência muito grande, muito grande. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a evolução do ensino de idiomas. Teve o advento da internet, tecnologia, quer dizer, aquela metodologia da concepção de 1966, ela teve alterações ao longo do tempo ou o jeito de ensinar ainda é o mesmo? Eu diria para você o seguinte, como tudo na vida, há modificações, elas são sempre bem-vindas, elas ajudam demais, mas nada substitui o professor. Absolutamente, você pode colocar qualquer aparelho, qualquer gadget, você pode fazer o que você quiser fazer numa sala de aula, mas você sempre... O aluno, não é? O aluno é sempre dependente do professor. Se não tiver o professor, você pode esquecer. Começo dos anos 80, veio o advento do videocassete, não é? Que era uma coisa assim, na época, se você não tivesse videocassette, você estava perdido no mercado. Tinha até consórcio, o pessoal tinha isso aí? Meu Deus, videocassete no começo dos anos 80 era como você comprar um automóvel, né? Então, e assim, muita gente apostou que o videocassete fosse fazer milagre. Não fez, acabou. Hoje quem tem videocassete? Eu tenho em casa. Mas enfim, hoje ninguém, as coisas mudam com muita rapidez, mas nada, nunca vai substituir o professor. Interessante, bem colocado isso, porque hoje a gente vê a proliferação de formas de ensino pela web e tal, e a interação com o professor é uma coisa muito rica para o aprendizado, né? É a única coisa que resolve, não é? É o professor. Agora, há professoras e professores, não é? Mas o professor ainda é a ferramenta mais importante para que alguém consiga aprender em qualquer ramo. Você tem que ter o teu professor. E, mormente, nas escolas de idioma, o professor é a arma principal que tem. Muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre o franqueado, né?
Quer dizer, o franqueado, ele é um professor de inglês, ele é um executivo, ele é um empreendedor, não é? Ou é tudo isso? O que é um franqueado? Eu vou começar lá atrás. Lá atrás, muito bom. Lá atrás. O franqueado lá de trás era um professor de uma escola, enfim, ou estadual ou particular, que queria complementar a sua renda na época. Então, ele começava a dar aula de inglês, ele vinha com esse método autorizado, e naquela época, 50 anos atrás, era mais ou menos sempre assim. Ele tinha uma sala na frente ou atrás da sua casa, na garagem da sua casa, e começava a ministrar aula. Esse era o perfil lá atrás. Esse perfil veio se modificando, ele se modificou muito devagar, né? Até que surgimos nos anos 90, quando começou o boom de franquia, começou a mudar esse perfil. Hoje em dia, não cabe mais, esse profissional não cabe mais para abrir uma escola, porque hoje você tem que abrir uma escola mesmo. Interessantíssimo. Não é? E assim, hoje em dia é empreendedor, é gente que entra no negócio para ganhar dinheiro, o que não é desdouro para ninguém. Não é? Você trabalhando, você tem que ganhar dinheiro. Mas hoje em dia, como a gente diz costumeiramente, né, é briga de cachorro grande mesmo. Entendi. Né? Não cabe mais aquele professor de 1966 ter uma sala de aula para ministrar aula. Esse não cabe mais. Hoje é coisa profissional mesmo. Profissional, quer dizer, tem que ser realmente uma coisa, um espaço adequado. Sim. Eu não sei quem que disse um dia para mim que escola de inglês tem que ser point de encontro dos jovens e tal, quer dizer, tem que ser uma coisa confortável, o pai tem que ter um espaço ali para esperar e tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Hoje você tem, além da aula, né, que é o principal, hoje você tem, se você não tiver um espaço, principalmente para criança, você tem que ter uma sala de aula especial para criança, você tem que ter uma sala de aula especial para o adulto que estuda com você e uma sala onde você consegue colocar a juventude, porque se você não tiver isso, você está perdido. No nosso caso, por exemplo, nós somos pioneiros no começo dos anos 80 em ter uma programação especial, que na nossa escola nós chamamos de PPT, que é um ensino programado, onde você tem que ter uma sala especial para que o aluno consiga avançar. Porque diferentemente do método tradicional, nesse PPT o que você faz é o seguinte: você dita o seu ritmo, e não é o professor que dita o ritmo. Então, você tem que ter um lugar especial para que você possa estudar. Caso contrário, você não pode. Mas é absolutamente correto um lugar que você tem que... Muitas mães, principalmente mães, né, no período da manhã, levam suas crianças para estudar na escola. E ficam esperando as crianças na escola. Então, se você não tiver um espaço ali agradável, aconchegante, você não consegue ter esse público para você. Muito legal. Pessoal, para você que está acompanhando agora, a gente está entrevistando o Bruno Caravati, ele que é o CEO e vice-presidente do Grupo FISC, que está nos contando a história aqui do franchise da Escola de Idiomas no Brasil, que é a FISC. Eu já disse que a história dela se confunde com a história do franchise no Brasil, e a gente está vendo a evolução aí que teve esse trabalho na área de idiomas. Olha, eu tenho uma dúvida pessoal, Bruno, quer dizer, tantas pessoas estudam inglês e tantas pessoas não falam inglês. Sim. Como que você vê? Isso é uma deficiência talvez da rede pública de ensino, ou é a aplicação do próprio jovem que falta? Porque é comum você encontrar as pessoas que estudaram 4, 5 anos, seja no colégio público, aqui e ali, mas não consegue desenvolver o básico, não é? Por que isso acontece, Bruno?
eu não gosto de usar a palavra culpa, mas o ônus disso é o próprio aluno. É o próprio aluno. Porque hoje em dia, por exemplo, né, há cursos que dizem assim, você fala inglês em 4 semanas é exagero, mas em 8 semanas, alguma coisa assim. Isso, primeiro, é balela. Quer dizer, você fala inglês. Você na minha primeira Good aula... morning, não sei o quê. Pois é. Na minha primeira aula, no nosso curso, você já está falando inglês. Mas, evidentemente, você tem que tomar todas as devidas proporções para isso. Como você fala inglês, não é? Então, o que acontece é o seguinte, nós todos, não é? Mais ou menos entramos iludidos em qualquer escola, e a nossa ideia é o seguinte, eu olho para cima e falo, Deus, me ajuda a aprender isso, e Deus me ajuda a ver. E você não precisa fazer nada, mas quando você vê que você tem que fazer esforço, né, fora da sala de aula, para que você consiga realmente falar o idioma, você não faz esse esforço. Não é? Então, e você se desestimula. Mas você não segue os ensinamentos que o professor lhe dá para fazer fora de aula. Não é? Porque se você tiver, por exemplo, 1 hora de aula na escola, se você não estudar fora, pelo menos, mínimo, mais 1 hora, você não tem como aprender. Porque não há como você partir sua cabeça, botar alguma coisa lá, fechar e não tem jeito. O esforço da pessoa é fundamental. Muito legal. E falando um pouquinho sobre o universo de franchise, quer dizer, você comentou que hoje em dia é mais um empreendedor. Agora, para ter uma escola de idiomas, tem que saber falar inglês? Não. Não tem que saber? Hoje em dia, absolutamente não. Mas que coisa! Pois é. Então a gente também tem que tomar as devidas proporções. Você é empreendedor, você tem dinheiro, você quer entrar num negócio, você entra num negócio, mas no nosso caso, não é? Você tem que me dar um coordenador pedagógico, uma pessoa que saiba inglês e que vai cuidar dos teus professores de inglês, de espanhol, enfim, não é? Você tem que ter esse profissional. Porque, no nosso caso, se você não tiver esse profissional, eu não te dou licença para trabalhar. E ele passa por um teste pela gente, pela nossa central, ele passa por um teste, primeiro, um teste escrito, depois ele passa por uma entrevista oral. Se ele não passar em uma dessas entrevistas, eu não dou autorização para começar. Não pode, de jeito nenhum. Entendi. E como que é o dia a dia de um franqueado? Quer dizer, eu estou imaginando aqui que ele tem lá a franquia dele, é ele que abre a porta da franquia, é ele que faz a gestão do negócio. Como é que é o dia a dia para a gente entender que tipo de atividades faz o franqueado? Eu vou responder a você dizendo uma frase que o Mr. Fisk diz sempre. Não olhe para o gramado do vizinho, olhe para o seu gramado. Portanto, o franqueado que quer ter sucesso mesmo, ele tem que estar à testa da escola pelo menos 25, não errei, 25 horas por dia. 25 horas por dia? Por dia. 25, não são 24. Ele tem que estar lá para abrir a escola, ele tem que permanecer na escola, ele tem que checar tudo o que acontece na escola, ele tem que ter reuniões com os professores, ele tem que ter reunião com as suas secretárias, ele tem que dar sempre a direção e tem que estar sempre de olho muito aberto. Porque se ele largar na mão dos funcionários, não tem jeito. Olha, você sabe que você está colocando uma coisa bastante interessante e realista, porque muita gente imagina abrir uma franquia, colocar um gestor lá, ou um gerente, ou alguém, e essa pessoa ele passa de vez em quando lá, ou faz uma reunião aqui, outra ali, e o negócio vai bem, né? E a gente tem entrevistado muita gente no programa, e algumas pessoas têm essa linha de pensamento, que basta passar algumas vezes e tal.
E você, com a tua experiência, com a tua trajetória falando isso, deixa muito claro a posição que tem que ter o empreendedor aí no negócio, né? O meu exemplo é um exemplo que mostra isso, né? Eu comecei em 66 e cheguei aonde cheguei nos anos 80. Sem essa experiência, sem você estar em cima da coisa, não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu fui para Santo Amaro, em 70, eu ficava na escola, eu abria a escola às 8 horas da manhã, fechava a escola às 10 horas da noite, aos sábados abria às 8 da manhã e fechava às 5 da tarde. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Porque se você não está lá em cima, não tem jeito. Não tem jeito. Muito interessante. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco. Uma entrevista muito interessante com o Bruno Caravati sobre franquia na área de idiomas. Fica ligado, Franquias em Foco volta daqui a um minuto.